Olá pessoal, o meu nome é Ziel Moura, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes de tudo eu queria que você passasse aí nos nossos canais parceiros, o Thiago Silva e o Ademir Web, o link tá aí na descrição. Então vamos lá para a primeira dica de hoje, que é basicamente relacionado a desfoque. Existem várias maneiras de fazer desfoque aqui no Photoshop, mas eu vou te mostrar duas formas que são bem interessantes e com certeza vai dar um resultado bem profissional para os seus projetos. Então, ó, basicamente eu já selecionei aqui a camada que eu quero aplicar esse desfoque, no caso é a camada do fundo, e aí agora vem até filtro, galeria de desfoque, e o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o desfoque de campo. O desfoque de campo basicamente funciona da seguinte forma: ele te dá alguns pontinhos, começando por esse do centro aqui, onde você consegue clicar e arrastar e posicionar onde você vai querer colocar o desfoque. Nesse caso vamos colocar um desfoque bem aqui no canto superior esquerdo, e aí nessa outra parte a gente consegue ajustar a intensidade aí do nosso desfoque. Então você pode tanto reduzir aqui quanto também aumentar a quantidade de desfoque. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 5, e aí como aqui tá mais próximo, ó, nessa parte de baixo tá mais próximo da câmera, vamos supor que aqui nós temos um desfoque um pouco mais suave. Então para criar um novo ponto desse aqui é só darmos um clique aqui e aí podemos ajustar também a intensidade desse desfoque. E aí você pode ir personalizando e colocando onde você queira. Lembrando que tem que fazer um pouco de, eu diria assim, deixar mais suave entre esse desfoque, e esse outro ponto aqui, tá? Você pode criar quantos pontos você quiser, mas lembrando que a transição entre um e outro tem que ficar bem suave, senão fica bem desgastante. Por exemplo, se eu aumentar isso aqui muito, ó, pode ver que fica bem desgastante esse lado aqui com esse outro canto aqui, tá? Então você ajusta de uma forma que fique perspectiva o desfoque e que não venha a danificar a imagem, ok? Aqui também você tem para ajustar nessa outra parte, beleza? Então basicamente é isso, e quando você finalizar aqui o desfoque de campo, você clica aqui em OK. Eu vou só pressionar Ctrl Z aqui porque eu vou mostrar para você agora uma outra forma de fazer desfoque, é vindo novamente em filtro, vem até desfoque de lente. Esse aqui, ele possui algumas limitações, mas tem as suas vantagens, porque primeiramente a gente consegue fazer nessa parte da origem, selecionar uma camada específica, tá? Nesse caso eu deixei nenhuma porque eu vou mexer na própria camada em que eu abri o desfoque de lente. Mas se você estiver trabalhando com canais, por exemplo, aqui na origem você consegue selecionar a imagem que você quer desfocar, beleza? E aí aqui a gente consegue ter a opção de formas, tá? Onde você pode escolher a maneira que você quer fazer esse desfoque. Eu geralmente deixo aqui em hexágono mesmo. Você consegue ajustar aqui o raio e também a curvatura da lâmina. Beleza, show de bola. Esse desfoque de lente, ele funciona legal quando você tem uma imagem ali que tem uma perspectiva única no fundo, né? Que não tem muito relevo, digamos assim. E aí, a desvantagem dele comparado ao desfoque anterior é que o desfoque de campo você consegue ajustar em determinada parte da imagem, beleza? Então, entendido essa parte de desfoque, nós vamos agora para a próxima dica de hoje. Com a thumbnail já finalizada, já passada no Camera Raw, igual eu tô com essa daqui, agora nós temos que aplicar um ruído para deixar a imagem bem mais bonita, né? Uma imagem mais presente. Essa daqui fica meio que pintura a óleo, tá? Então, para reduzir essa questão de pintura a óleo, a gente aplica um pouco de ruído para deixar a imagem mais legal. Então, agora a gente vem com a camada final selecionada, a gente vem até filtro e agora a gente vem até ruído e adicionar ruído. Aqui nós vamos ajustar a nossa intensidade. Quanto maior esse número aqui, mais a sua imagem vai ficar pesada e também vai aparecer mais ruído na imagem, ó. Você pode visualizar aqui nessa parte. E aí você vai ajustar aqui, geralmente eu utilizo entre 5 e 10 no máximo, dependendo da imagem. Nessa imagem aqui eu vou deixar talvez 8, vamos, olha lá, ó, 8 ficou legal. Então você pode fazer a distribuição aqui de forma uniforme, como também gaussiana. A diferença entre uma e outra é só a perspectiva mesmo. Você consegue visualizar aqui, ó, na uniforme e também aqui na gaussiana. E é muito importante que você deixe aqui monocromático, porque esses ruídos que aparecem aqui na imagem vão ficar, no caso, preto e branco, tá? Senão fica um pouco colorido ali essa questão do ruído. Eu não sei se dá pra ver no vídeo aí, mas quando você abrir seu Photoshop, testa aí e utiliza sempre monocromático, beleza? Então essa foi a dica sobre o nosso ruído, e é só você clicar em OK e ótimo, a sua imagem já está finalizada. Vamos falar um pouquinho agora sobre tipografia, que é no caso os textos aplicados aqui nas thumbnails. Um ponto muito importante, que se a thumbnail for de gameplay, por exemplo, você coloca o logo do jogo no cantinho da imagem. Olha só, aqui eu coloquei a imagem do Call of Duty, e aí aqui a gente vai trabalhar com a parte de acrescentar um texto. Originalmente essa thumbnail não vai texto, mas se no caso o seu cliente pedir ou você achar interessante que vai ser necessário colocar um texto, então eu vou te passar aqui que alguns critérios que você pode estar aplicando. Vamos lá, a fonte que eu utilizo, que é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, é essa daqui, ó. Vou clicar para editar o texto e olha só, a fonte é essa daqui, ó. Já tem no nosso pack de fonte e eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá? Onde você vai baixar um pack de fonte bem legal para você utilizar, não só nas thumbnails, mas qualquer outro projeto. Então confere lá que tem essa fonte, ou então você pesquisa aí que você vai encontrar. E lembrando que ela tem que estar na variação bold. Você baixa a família, vai ter a light e vai ter a bold, que é essa um pouquinho mais espessa. Outra coisa muito importante é que você tem que deixar
deixar aqui, ó, quando você selecionar o texto, você vai abrir a janela de caracteres, tá? Onde você vai realizar algumas configurações do texto. Você não deve utilizar texto muito próximo ao outro, no caso, essa variação aqui, ó. Tipo, se você deixar muito próximo, olha só o que acontece lá, bem no lado esquerdo, ó. As letras começam a juntar aqui e não fica legível de ler. Então você tem que deixar um espaço entre as letras muito bem trabalhado. Assim como você deve utilizar um tamanho legal, porque não adianta nada você fazer todo um esquema da thumbnail e deixar a fonte meio que de qualquer jeito. Então o texto tem que ficar legível para se ler. Outra coisa também interessante é em relação ao espaçamento entre o texto de cima e o texto de baixo. E aí você tem que deixar em uma distância que seja razoável e que não fique tão longe um do outro. De preferência centralizado aqui, ó, que fica bem interessante. E aí, pessoal, uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, Ziel, como é que eu crio esses estilos de texto aqui? Basicamente, você vem na camada do texto, no caso com o botão direito, você vai aqui até opções de mesclagem, tá? Que tá bem aqui em cima. E aqui nas opções de mesclagem, você vai realizar os ajustes do texto, tá? Nesse texto branco aqui, ó, utilizei traçado, sombra interna e sobreposição de degradê. Basicamente isso. Tem algumas pessoas que vendem pacotes desses textos aqui editáveis, mas você pode criar o seu e manter o seu projeto original, único, que no caso é seu estilo. Esse estilo de texto aqui fui eu mesmo em quem criei e eu aplico em todas as minhas thumbnails, tá certo? Então essa personalização aí também fica ao seu critério. Outra característica sobre os caracteres é que, por exemplo, eu também uso aqui, ó, todo o texto em caixa alta, tá? Para poder chamar bastante atenção, tudo maiúsculo. E aí eu organizo ela para ficar de forma centralizado e que não fique vago, né? Não fique um texto meio que por aí na imagem, ela tem um sentido, tá certo? E é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição, um grupo focado em criação de thumbnails. Deixa eu mandar um salve para toda a galera que participa. Então, meu muito obrigado a todos vocês que estão por lá. E se você tem interesse, meu amigo, em aprender mais sobre thumbnails, eu tenho um curso focado na criação de thumbnail, onde você pode se tornar um ThubMaker Pro. E é exatamente o nome do curso, thubmakerpro.com.br. Você adquire já o meu curso, beleza? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal. Vamos rumo aí a 50k. E meu muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, galera. Valeu, família Drastion. Tamo junto.